para a última aulinha da semana, né? Hoje, dia 27 de agosto de 2020. Hoje, quinta-feira, temática revisar os conteúdos que foram estudados desde semana passada. A gente iniciou trabalhando com a divisão simples, né? Somente com o algarismo no divisor. Depois, a gente passou para 2 algarismos. E essa semana a gente trabalhou com os 3 algarismos no divisor. Então, a tia vai passar umas questões para vocês estarem resolvendo e vocês vão mandando o retorno. E ao retorno que vocês forem mandando, a tia vai dando as devidas orientações, tá ok? Então, vocês vão fazendo as observações, as estratégias. Aí, as dificuldades que vocês forem sentindo, vocês podem estar mandando no privado, que a tia vai estar realizando chamada de vídeo com alguns alunos que podem estar realizando a chamada, tá ok? Prestem atenção em alguns vídeos que a tia vai colocar logo a seguir. É mais uma autoajuda ao vocês estarem realizando as atividades, tá certo? Acompanhem com muita atenção. Divisão. Nós começamos olhando para este 2. Como 2 é menor do que 3, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 21. 21 é maior do que 3, já dá para começar. Então me diga, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 21 sem passar, pode até dar igual. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 21 sem passar? Pode até dar igual. Ah, professor, se pode até dar igual, então esse número é o 7. 7 vezes 3 é igual a 21. Muito bem, então escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 3 é igual a 21. Escrevemos 21 aqui, ó, e realizamos uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. Que bom que você está achando fácil. 21, tira 21, não sobra mais nada, então dá 0. Professor, após uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, então vou baixar esse 0 aqui. Professor, ficou 0, 0, que é a mesma coisa que 0, né? Realmente é isso mesmo. Mas a gente baixou o 0, tem que fazer o quê? A pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 0 sem passar? Professor, 1 vezes 3 dá 3, já passa de 0. Então quem vai ficar no quociente agora é o próprio 0. Porque 0 vezes 3 dá 0, você faz uma continha de menos, e essa aqui é fácil, hein? 0 tira 0, quanto que dá? 0 tira 0, fica 0, né? Não tem nada, não estou tirando nada, vai ficar nada, né? Então, 0. Acabou. Essa é uma divisão exata, né? Não temos mais algarismos para baixar e não sobrou nada. É uma divisão exata com quociente aqui inteiro. 210 dividido em 3 partes iguais, cada parte tem o valor de 70. Não sobra mais nada, é uma divisão exata com começar. Vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então o número é o 1, exatamente. 1 vezes 5 dá igual a 5. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 5 é igual a 5. Escrevo 5 abaixo desse 5 aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. É mesmo, porque 5 tira 5 não sobra nada. Então, 0. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 3. Forma-se que número? Professor, 0, 3. Só que o 0 à esquerda a gente ignora, é só 3 mesmo, tá? Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, vai ser o 0, porque uma vez já passa. Exatamente. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 5 é 0, escrevo 0 abaixo do 3 e realizo uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil. Concordo com você. 3 tira nada, ainda fica 3, né? Isso. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 8. Exatamente. Forma-se que número? Você vai dizer, forma-se o número 38. Então tem que fazer a perguntinha, né, professor? Isso. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 38 sem passar? Professor, estou em dúvida. Dê uma olhada na tabuada. Veja, 8 vezes 5 dá 40, só que 40 passa, não pode passar. Professor, então vai ser o 7. Exatamente, escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 dá 35, esse é o que chega mais pertinho de 38 sem passar. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vixe, professor, essa daí eu não sei não, ó. 38 tira 35, quanto que dá? Não sei, professor. Vamos completar. 35, falta quanto para 38? Conte comigo, 35. 36, 37, 38. Professor, então vai ser 3. Exatamente. Nós podemos dizer que 38 menos 35 é 3, até porque 35 mais 3 dá 38. Professor, não tem mais algarismo para baixar, o que eu faço? Se você quiser fazer uma divisão com quociente e resto, também conhecida como divisão não exata, você vai dizer que o quociente é 107 e o resto é 3, tá? 7 é maior do que 2, já dá para eu começar. Então, vou colocar um tracinho bem aqui, ó, e eu vou responder a pergunta.
Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Olha para a tabuada, ó. O número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar, esse número é o 3, ó. 4 vezes 2 dá 8, 8 passa de 7, tá? Então é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6, eu escrevo 6 abaixo do 7 e realizo uma subtração. 7 tira 6, quanto que dá? 7 tira 6 dá 1, professor. Até porque 6 mais 1 é 7. Muito bem. Depois de fazer uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso é o 0. Então aqui a gente vai ficar com qual número? Ficamos aqui com o número 10. Aí a gente tem que fazer a pergunta de novo. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Só não pode passar, pode até dar igual. Então, a gente já usou 3 aqui, não foi na primeira etapa. Agora a gente vai usar qual número, né? De 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10. Você olha para a tabuada e vê que esse número é o 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Pode dar igual, só não pode passar. Então, a gente escreve 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 bem aqui e realizamos uma subtração. 10 tira 10, não sobra mais nada, professor, dá 0. Muito bem, como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, né? Ficou aqui só o 0, então acabou. O que é que isso significa, professor? Significa que 70 dividido em duas partes iguais, cada parte tem um valor de 35 e não sobra nada. Esse tipo de divisão a gente diz que é uma divisão exata. Então, por exemplo, R$70 para dividir para duas pessoas, cada pessoa recebe R$35 e é isso aí, não sobra nada, ok? É uma divisão exata. Então, crianças, essa é a nossa atividade. Nossa atividade tira dúvidas, tá ok? Então, tenha todos um bom dia e bons estudos. Aguardo o retorno.